Estamos aqui hoje fazendo o nosso quinto podcast com essa convidada mais do que especial, a Eli. Seja bem-vinda. Muito prazer, para mim é um privilégio sempre estar aqui. Que bom. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história da Eli, perguntar como é que foi a vida dela antes do tratamento, depois do tratamento, depois que ela conheceu a gente, né? Conhecer um pouquinho da tua história aqui. Vai ser um bate-papo pra gente poder te conhecer mais a fundo. Ou tá mais, bom? tá Vai bom. ser uma honra para mim aqui poder conversar contigo. Como a gente já conversou muitas vezes aí nos bastidores, Exato. né? Sem gravação. E a gente fica muito feliz de poder ter sido escolhido por ti para cuidar da tua saúde, teu sorriso. Em tudo, né, doutor? Eu digo assim que antes de eu chegar aqui, eu pesquisei vários lugares, como acho que todo mundo faria, né? Eu vou pesquisar, ver onde que eu vou. E quando eu cheguei aqui, não era aqui, nesse 8º andar. A gente veio do 11º para cá. E eu cheguei, fui lá, conversei com o Dr. César e me senti acolhida, como sempre. Que bom. Sim, eu falar do Vivera é eu falar da minha casa, da minha família, porque assim, sempre fui muito bem acolhida. É capaz de eu começar a falar e ficar emocionada, porque eu não, assim, o que eu senti quando eu cheguei aqui, os traumas que eu tinha da minha falta do meu dente, é difícil. E aí fui indo e hoje estou aqui, sorrindo. Só agradecer. Só muita gratidão por tudo. Que bom, a gente agradece, né? A gente é muito grato por ter você com a gente aqui, dando a oportunidade da gente poder botar em prática os nossos dons, né? O nosso propósito. Eu vou te fazer umas perguntinhas, tá? Ok. Pra te contar um pouquinho de como que aconteceu tudo, né? Eu quero que tu olhe um pouquinho lá pra trás, assim, no teu... Antes de conhecer a Vivera, antes de conhecer os profissionais que cuidam de ti ainda, como é que você descreveria a pessoa que você era antes de tu entender, de tu decidir que precisava de um tratamento? Assim, eu falar de quem eu era. Eu venho, como eu digo, venho do interior do interior. Bem lá no interior. E era difícil dentista, que era a minha situação. Eu tinha muita dor de dente. E eu tenho um irmão que eu sempre brinco e conto o que ele fazia comigo. Ele dizia, vamos colocar pólvora nesse dente que vai explodir. Nossa. E não vai mais doer. E aí, assim, sempre com muita dor de dente. Aí, o que meu pai fez? O meu pai, da onde que a gente morava, descia a serra, passava o Rio Pelota e estava no município de Celso Ramos. Então, vinha um dentista de Celso Ramos lá na minha casa e ele fazia esse trabalho. Só que, assim, eu às vezes me pergunto por que de tirar meus dentes? Se os outros, meus irmãos, têm, né? Menos, claro que nem tem total. Meu pai tinha todos os dentes. A minha mãe também. E eu tinha dor de dente. E aí foi tirando os meus dentes. E aí a gente ficou lá no interior. Depois aí a gente veio embora para Caxias do Sul, né? Viemos em Caxias. E assim, eu acho que quando foi o meu aniversário de 20 anos, foi que eu fui num dentista e pedi para extrair o resto dos dentes que tinha e coloquei a tal da chapa que dizia. Ai, doutor, eu tinha um complexo com aquilo. Eu me sentia assim, que eu era diferente das pessoas, porque eu usava aquilo e todo mundo tinha os dentes. Uau. Então, para mim, era muito complicado essa situação. Tu olhava para as pessoas com um dente... E aquilo para mim me incomodava. Eu usar, que hoje, então, moderninha é uma prótese. Mas naquela época era chapa. Para mim aquilo era horrível. Eu não aceitava. Mas não tinha muito
o que que eu ia fazer? E fiquei, né? Só que daí eu tinha tanta... Eu não gostava que eu trocava... Todo ano eu fazia uma nova. Eu achava que acho que eu pensava assim, vai mudar se eu tiver uma nova, né? Tipo, tu não se adaptava com Não. ela, ficava ruim de usar e tu ia... Eu achava que minha boca ficava murcha e eu não gostava. Aí eu trocava sempre. Depois, assim, ó, pra ter uma ideia, os meus filhos nunca me viram. Eu ia escovar meu dente e eu fechava a porta. Eles nem viam que eu não tinha meus dentes. Sentia vergonha. Eu tinha vergonha, muita vergonha. Aí, assim, foi indo, aí depois até que eu vim embora pra Florianópolis e... Aí cheguei aqui, vai indo, eu digo, não, mas eu vou dar um jeito, né? Não sei se eu tenho dinheiro suficiente. A minha preocupação primeiro era essa. Porque na época, em Caxias do Sul, tinha um dentista que fazia implante dentário, mas era muito caro. Aí eu pensava assim, acho que eu não vou ter dinheiro para isso. Mas, de repente, tomei a cara e a coragem e disse, vou correr atrás. Foi aí que eu comecei a procurar. Se eu soubesse que era tão mais fácil, eu lhe digo que eu tinha feito há muito tempo atrás. Que legal. E aí, Então, cheguei aqui. No primeiro momento, tu pensou assim, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Exato. E aí, mas o que te fez mudar, de dizer assim, não tenho dinheiro, para assim, eu vou atrás? O que me fez mudar é que eu comecei a pensar assim, pô, mas a gente sempre ouve um e outro, né? Eu trabalhava na clínica de idoso, então o que mais me incomodou era assim, os idosos, quando eles vão dormir, a gente tem que tirar a prótese, porque eles podem engasgar. E eu pensava assim, e quando eu ficar velha, vão me tirar, vou ficar sem dente? Não, nem pensar. Isso pra mim era assim, capaz que eu vou ficar sem dente. Não, isso aí eu ouço muito e é incrível porque não são poucas pessoas que pensam assim, às vezes vai pro hospital. Sim. E aí eles tiram, né? Daí assim, será que vão perder minha prótese? É horrível. E você fica como se estivesse nu, né? Uhum. A dignidade ali vai junto com o dente, né? Mas o que mais, além desse medo de se expor no banheiro na hora de escovar o dente, o medo de ficar sem caso ficasse mais velha e tirassem, né, para não engasgar, o que mais que te incomodava com essa prótese antes de tu fazer o tratamento? O que me incomodava era assim, eu achava que qualquer pessoa que olhava pra mim sabia que não eram meus dentes. Que as pessoas iam medo, se eu vou rir, porque como assim, eu também via pessoas que ficavam solta, que falavam aí. Aí tem sempre as piadinhas, né? Aquele lá perdeu a chapa. Hoje é bullying, diríamos, né? Que seria. Aquilo me incomodava muito. Agora eu vou dar um sorriso e se cai. Ou então vou sair, vou comer alguma coisa e quebra. Porque aconteceu duas vezes assim de eu ter e comer alguma coisa e ela rachar. E se eu estiver viajando, se eu estivesse numa festa, o que eu ia fazer? Aqui em Florianópolis também tem praia, né? O pessoal tem medo de perder no mar. Sim, vai que eu tô lá dentro d'água dando uma mergulha, quando eu saio não tenho mais. Então pensa, só quem não tem os dentes sabe do que eu tô falando. Isso é muito legal de parar para pensar, porque talvez aí quem tá vendo tem dente e não consegue imaginar, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa tem essa dificuldade por falta de dentes e ela vai sair para jantar, né? Quem tem dente, na hora do jantar, pensa, nossa, comida boa, ambiente legal, companhia legal. Mas para quem tá com problema de mastigação ou com medo Exato. de que quebre, medo de que saia, que solte, isso parece que tudo perde a importância, Não né? tem o mesmo prazer. Fica pensando nos dentes, no dentes, que pode acontecer, nem desfruta do... Não. Passou por alguma situação já que te deixou constrangida, assim? Ou chegou a passar? Não cheguei a passar, mas eu me preocupava. Outra coisa, o sabor. Porque a prótese, ela te tira o paladar. Queira ou não queira, ela pega todo o teu céu da boca. Então, assim, ela tira o teu paladar. Tu vai comer, tu não sente.
por mais que seja na língua que você tem, o paladar, mas não tem, é diferente, até a água, até você tomar água. O geladinho. Exatamente. Com café. Tu tomar água, tu tomar um café, uma coisa, com a prótese, tu não vai ter o mesmo sabor que nem, ou depois que eu fiz. Porque se eu for pensar, com 20 anos eu já coloquei uma prótese. E eu fiquei até, quando eu coloquei a minha, foi em 2018. Então eu fiquei todos esses anos sem, era uma prótese, não era meu. E hoje eu digo assim, por mais que eu pagava, era uma prótese, era minha, mas hoje que eu digo que é meu, hoje eu tenho os meus dentes, hoje é diferente. O que tu sente de diferente hoje? Além dessa questão de sentir o céu da boca livre, que não tem plástico ali, né? Não tem o acrílico. Sentir mais o sabor e de sentir isso, é meu. O que mais que tu... E a minha segurança, que eu vou, como tu disseste, vai no hospital fazer um exame, primeira coisa que fazem, tira o dente, tira brinco, tirar os dentes. Como é que eu vou tirar meus dentes porque eu vou fazer um exame? Eu tinha vergonha, muita vergonha. Vou tirar meus dentes, vou lá. Eu achava assim que se as pessoas iam me olhar assim, é só quem sabe, quem tem essa situação para me entender. E é uma coisa muito profunda isso, porque na verdade, muitas vezes, só quem sabe que é você acaba se julgando mais do que os outros julgariam até, né? Tem julgamento, tem bullying de fora, tem, mas a tua cobrança interna não te deixava em paz. Não. Né? Nossa, para mim era... Eu até me achava, de repente, menos... Talvez teria que trabalhar isso em mim, que eu me sentia diminuída das outras pessoas que tinham os dentes. Se eu tirar meus dentes, eu tava nua, eu tava sem roupa. Sabe o que é isso? Vou te falar o que eu entendo disso aí. A gente aprende muitas coisas na vida, né? Que dá valor a algumas coisas, né? É muito comum aqui no Brasil, acho que não só no Brasil, mas aqui no Brasil, que é o país que a gente vive, né? As pessoas valorizarem muito coisas, certo? Exato. Então, assim, em primeiro lugar é coisas. A gente tem a tendência de definir uma pessoa pelo que ela tem. Ou a gente mesmo se valorizar pelo que nós temos, né? E a gente esquece um pouco do que a gente é de verdade, a nossa identidade. Então, quando tu fala isso aí que tu te sentia diminuída, é porque tu teve a tua identidade ferida, Exato. mutilada. Porque o dente faz parte, o nosso sorriso faz parte Sim. da nossa identidade. A gente pode pagar, você pagou, investiu para ter os teus dentes. Mas não era meu. Só que, não, eu digo assim, quando tu fez agora o tratamento. Né? Não, agora é diferente. Tu sente que ele é teu agora e isso resgatou a tua identidade, porque o dente, apesar de ser uma coisa material, né, ele faz parte do teu ser. Então, quando tu perde uma coisa assim, tu te sente insegura, tu te sente diminuída, parece... É uma verdade isso? Não é uma verdade. Você não é menor do que ninguém, mesmo sem os dentes. Só que você se sente assim... Eu me sentia. Porque você se olha no espelho e não reconhece mais quem você é. Então, isso te fere a identidade. Entendeu? Então, quando você vai lá e coloca o dente de novo, você tem um resgate à Eli verdadeira. Exatamente. E você se sente de novo... O teu ser, ele começa a te preencher de novo. Entendeu? Exatamente isso. Hoje eu penso assim, eu posso sorrir, é meu. É como se ele tivesse nascido aqui. Não era mais, é o meu dente de volta. E antes não era, era uma coisa assim que eu tirava. E aí, como tu disseste, as pessoas é muito ter. Tanto que quando eu decidi de vir fazer isso, teve pessoas... Imagina, tu pode comprar um carro com esse dinheiro, tu pode viajar com esse dinheiro. O melhor investimento da minha vida, nem que se fosse uma casa, eu não trocava. Para mim, hoje, sentir o que eu sinto de ter os meus dentes. Uau. É como eu disse, só quem
passa por isso. Nem todo mundo pensa que nem eu. Todo mundo acha que coloca uma prótese e tá tudo bem. Mas eu, Eli, não aceitava. Que bom, né? Porque esse teu não aceitar fez você tomar uma atitude. Porque se tu não tivesse sozinha decidido fazer, ido atrás, né? Ninguém poderia fazer por ti. Não. Então, muitas vezes as pessoas, eu vejo assim, pacientes falando, ai, é difícil, ai, é caro, ai, o Brasil não dá condições, tal. Mas eu vejo muitos pacientes, inclusive o teu caso, um caso que tu não tinha dinheiro sobrando, tu teve que Não. batalhar, né? E tu foi lá e conquistou. Isso trouxe para ti mais satisfação ainda, porque tu não ganhou de graça isso. Foi uma conquista. Exato. Né? Então, isso aí é muito forte, porque quando tu olha para ti, tu sente um duplo prazer. Você tá olhando assim, ó, eu conquistei e eu resgatei a minha identidade. Exato. É porque eu vou comprar um carro novo. Eu sei que eu poderia dizer, eu vou comprar um carro, né? Para mim, eu não diria assim, um carro pelos meus dentes. Porque o preço que eu tenho, o que eles me deram, não era só um carro. Eu podia dizer assim, o prazer que eu tenho com a alegria que eu tenho hoje de ter os meus dentes aqui, é um carro, é uma viagem, é uma casa. Tudo isso. Uau. Para mim, é como eu disse, eu falar do que eu fui acolhida aqui, de todo o que me deixaram, me fizeram confiar e me fizeram acreditar que eu podia. Que eu podia pagar. Então, não tenho o que dizer. E aí pensar assim que quando eu ficar velha, ninguém vai me tirar meus dentes. É teu. E me diz uma coisa, tu fez em 2018, né? Isso. Foi antes da pandemia, eu tô aqui. Já faz 6 anos. Né? Então essa parte aí é até interessante tu falar, porque muita gente pensa nisso, vai ser impossível eu fazer. Né? Tu trabalhava como cuidadora na época. Sim, né? Cuidadora. E tu se programou e hoje tu já faz 6 anos, então tu já fez o pagamento, já fez outras coisas aqui com a gente, já fez harmonização. Já fiz. Já cuidou da pele, né? Sim, exato. E tu sempre conseguiu ir lá e fazer. Aposentada, eu sou aposentada e o meu salário, minha aposentadoria é um salário mínimo. Aí, ó, gente, ó. Quem quer, vai atrás e faz. Essa aqui é a verdade. Até foi assim, quando eu vim para começar a fazer, como vocês fazem aquele plano que tu vai pagando um pouquinho, vai fazendo, eu até fiz. Depois vim e cancelei. Vim aqui com o Jorge e disse, não dá. Eu digo, mas eu queria tanto. Daí a minha filha disse assim para mim, mãe, se tu fazer que pagando um pouquinho por vez, você não vai ver o que tu tá fazendo, tu vai acabar desistindo. Faz o seguinte, mãe, tu tem tua aposentadoria, pega um empréstimo e vai lá e paga e tu já começa. Foi o que eu fiz. Eu fui no banco, peguei um empréstimo do que o meu salário permitia e cheguei aqui, paguei, ainda faltou, né? Mas aí eu já estava vendo o resultado. Sim. Então foi isso que me deixou fazer, porque não sei se todo mundo é assim, porque daí tu vai pagando um pouquinho por mês, mas eu tô lá pagando R$500, mas não tô vendo o que eu tô fazendo. Porque tem gente que é acostumado a se programar, pagar para lá na frente. Mas a minha filha diz, mãe, eu te conheço, Sim. Tu vai desistir. E olha que eu já tinha vindo e voltado e tava nesse vai e vem, eu já tinha passado 1 ano e não tinha feito. Aí quando ela disse, mãe, pega o dinheiro, vai no banco, pega o empréstimo. Aí eu vim, conversei e voltei. Eu digo, agora eu vou pagar. Vou pagar, assim, o início do tratamento que tem que ser feito. E foi o que eu fiz. Valeu a pena. Se valeu a pena. Como valeu a pena, doutor Diego? Assim, olha... É como eu disse, o melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje foi cuidar de mim. Eu, Eli, meus dentes, a minha harmonização, as coisas que eu fiz aqui. Que legal, parabéns, tá? E... assim, quando tu tava no meio do problema lá, quando tu tava
Quando tu tava assim com aquele pensamento, né, de que tu tava, era inferior, de que tu não sentia direito o gosto dos alimentos, que não era teu o dente, o que que passava na tua cabeça, assim, nos pensamentos que tu tava sozinha consigo mesmo? O que que vinha de aquela voz que fica falando com a gente, né? O que que passava na tua cabeça quando tava sozinha, os teus pensamentos sozinha? Ai, sempre assim, me sentindo, além de me sentir sozinha, porque quando eu vim embora para Floripa, eu vim na cara e na coragem. Eu vim eu e Deus. Eu vim sozinha, cheguei aqui no domingo. Eu conheci uma pessoa que era lá de Caxias do Sul, que era vizinha, ela morava aí. Ela disse para mim: venha que eu te ajudo, que eu te acolho, mas depois tu vai andar com as tuas pernas. Ela disse para mim. Então eu cheguei aqui com a cara e com a coragem. Cheguei no domingo, na segunda arrumei emprego na clínica de idoso, né? Porque a minha formação é técnico de enfermagem. E já comecei a trabalhar. E daí fui fazer cursos também para me melhorar, né? Mas eu sempre com aquela, ai, quando que eu vou fazer? Porque tem gente que ia fazer estética. Ai, eu vou fazer um estético de, digamos, de cirurgia plástica, corpo, sei lá. Mas eu não, o que me incomodava eram meus dentes. Aí vou fazer um dia, aí eu vi, às vezes, aí tinha uma paciente na clínica que a gente tinha, que ela tinha implante dentário, um por um, aquele implante bem... Aí até quando ela ria assim, então ela era acamada, a gente via os sinalzinhos, daí uma colega minha disse, olha como ela tem os dentes todo cariado. Eu digo, não, amiga, isso não é cárie, isso é o pininho, porque ela tem os dentes... Sério, eu digo, ela tem uma fortuna na boca. Aí foi muita coisa. E então aquilo mexia mais ainda comigo, né? Mas eu ia para casa, eu dizia, mas como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, né? Mas vai indo, mas me sentia assim. O maior medo era assim, não vou conseguir, vou ficar velha. E eu dizia para minha filha, quando eu ficar velha, tu nunca me tira meus dentes, pelo amor de Deus. De acontecer, de eu ir fazer, um dia eu fui fazer uns exames, e eles disseram para mim, tira. Eu não tirei nada, eu fui com meu dente com tudo. E aí depois, então, quando eu saí, elas tinham dado pro meu marido, né? A minha ponte, que eu tenho uma superior, e a prótese de cima, que era total. Aí ele disse assim, elas vieram trazer teus dentes aqui. Meu Deus do céu. É como se abriu um buraco para mim. Agora, quando eu acordei da anestesia, eu vi que eu tava sem. Eu ficava assim. Teu marido não sabia que tu usava? Ai, se sabia ou não sabia, eu acho que não sabia, eu acho que ele nunca nem tinha visto, porque como eu disse, eu me escondia dos meus filhos, imagina? Sim, Eu não sim. deixava, eu ia, mãe, por que que tu fecha a porta quando tu vai escovar o dente? Digo, porque eu não gosto do gosto da pasta, daí eu faço ânsia. Então, imagina o meu marido que ele ia saber. Depois dali, então, ele também até me apoiou muito, porque eu ia comer, eu dizia assim, às vezes ia comer uma carne. Se não era uma coisa bem macia, eu não comia. Daí eu dizia que eu não gostava. Ele dizia assim, mentira que tu não gosta. Tu não come porque tu não consegue, né? Ele dizia, fala, vai fazer. E ele me incentivava e ele me empurrava, ele dizia para mim. E aí eu disse, mas agora não dá, né? Não tem como. Vai fazer, ele disse, né? Então, para mim, isso era os momentos ruins, era esse, que nem esse. Tu tem que tirar, como é que eu vou... É engraçado que para ti fazer um exame, tu pode tirar a roupa, né? Tu tira a camisola, tira a blusa, te bota umas camisolas bem sexy, bem linda, né? Mas para mim, tirar a minha prótese era o mais difícil. É, porque na verdade, sim, por mais que tu fique nua, tu tá com o teu corpo inteiro, Sim, exato. né? Então, assim, o dente, mostra uma mutilação, né? Você tá
sem uma parte fundamental. Mas é legal ter o apoio da família, né? Tem muita gente que eu vejo que chega aqui, chega em casa, e o marido apoia, a esposa apoia, porque sabe o que que a pessoa está passando. Muitas vezes assim, a pessoa entende pelo o que ela está sofrendo, quais são as dores, as dificuldades. E por outro lado tem marido, esposa que pensa no dinheiro. Nossa, sim. Ela não se preocupa, ou ele não se preocupa com o que a pessoa está passando. Só pensa no dinheiro. E às vezes guarda o dinheiro, não sabe nem por quê, mas guarda, né? E fica a vida inteira sofrendo. Sofrendo. Então o Eu apoio ouvi familiar, isso. o apoio Eu familiar ouvi. é... O meu marido, a minha filha disse, mãe, tanto que foi ela que disse, mãe, tu não vai fazer isso, tu pagar um pouquinho, porque tu não vai ver o resultado. Então vai lá, mãe, faz um empréstimo, pega o valor do dinheiro que você dá da entrada, então tu vai pagar mais da metade e depois tu continua pagando o resto. Sim, já faz Aí tu vai ver resultado, aí tu vai te motivar. E foi o que eu fiz, né? Mas eu sei de muitas pessoas, até eu ouvi. Imagina, com esse dinheiro, tu vai comprar um carro, vai viajar. Mas quem disse? Digo, eu vou viajar. E se eu tiver numa viagem e quebrar meus dentes? Lá eu quebro minha prótese. Daí eu vou fazer o quê? eu acho que assim, é bem importante, né, a gente falar que ter carro, ter casa e viajar são coisas que são legais de Objetos. fazer. Não, mas são coisas, eu acho que faz parte da vida e a gente até tem que almejar ter uma vida próspera com essas coisas e tudo, mas isso não colocando coisas em primeiro lugar, né? Porque as pessoas às vezes elas deixam de cuidar delas mesmo para poder comprar um carro, para poder comprar qualquer coisa, uma bolsa, não sei o que, né? Uma coisa. Sim. E colocam coisas antes da pessoa própria. Isso é uma crise forte de identidade e de merecimento, né? A pessoa não tem crença de que ela mereça e aí ela fica tentando preencher esse vazio. O vazio, eu fiz muito isso. Eu preenchia muito, ir pra loja, comprar. Ah, mas olha o que eu gastei, né? Mas não era... E senti essa... Eu tava sempre com vazio, insatisfeita. E até eu começar a entender que o que mais me incomodava era eu não ter os meus dentes, eu ter aquela chapa. Nossa, essa palavra assim é difícil. Porque onde é que eu fico? Aí quando eu comecei a ver que eu podia, que eu me amo, que eu tenho que fazer por mim. Então assim, eu fui fazer. Mas é como eu disse já e repito, só quem passa como eu passei para entender o que eu tô falando. Porque, como eu disse, tem gente, pra ter uma ideia, eu conheço pessoas que eu já cheguei na casa dela, tava lá com os dentes lá no copo lá, e sem dente assim, na boa. Nossa, mas eu nunca. É como eu disse, eu me escondia. Pra mim, eu acho que me feria demais aquilo. Que uma vez aí... Depois os dentes embaixo eu tenho uma ponte parcial e eu fui numa dentista aí, como eu digo, daí eu também peguei uma profissional maravilhosa, porque ainda com aquela mas tira, vai fazer tratamento de canal, vai fazer isso, tira tudo e bota uma chapa de uma vez. E ela disse pra mim, não tira, os dentes que você tem aí, isso aí vale ouro. Eu só tenho a agradecer ela. Obrigado por ela ter me dito aquilo. Com certeza. Na verdade, vale mais do que ouro. Né? Tu não consegue comprar um dente de volta nem com porque aquela... Eu não sei, eu fico pensando lá no interior onde eu morava, quando aquele dentista vinha, aquele pessoal, porque todo mundo tinha dificuldade com os dentes. Foi feito prótese para todo mundo lá, era assim... Tinha família com a família inteira. Porque já tinha lá um dente e outro na boca. Sim. Então eu pensava assim, se eu que tinha os meus depois fui tirar, que eu não sei nem o porquê,
Ou talvez porque Deus tinha um plano lá na frente para mim chegar até aqui hoje. Amém. Porque eu não precisava ter feito assim, doutor. Eu tinha uma ponte daquelas que era com, como é que se diz, um dente que encapava no dente e era colado, era cimentado. Isso era uma ponte fixa, porque era só os dentes da frente, os outros eu tinha. Eu vou lá e vou tirar tudo, olha. Eu fui lá e tirei tudo para botar Era uma prática mais comum também na época, né? No interior, principalmente, que geralmente não eram nem, às vezes não eram nem dentistas, eram práticos. era E aí uma cultura que até se a gente parar para olhar, tem locais que fazem isso ainda, às vezes pensando no dinheiro. Tem. Né? Então, é muito complicado porque vocês, pacientes que desconhecem as técnicas, desconhecem os métodos, vocês ficam à mercê de escolherem alguém, às vezes por indicação, ou alguém dando sorte, né? De escolher um profissional que é sério. E até nesse sentido eu gostaria que tu falasse, assim, naquela época tu falou que tu fez um monte de pesquisa, eu tenho certeza que tu não escolheu a clínica aqui por causa do preço, né? Mas o que fez a Eli decidir assim, é aqui que eu vou fazer meus dentes? O que tinha de diferente aqui em relação aos outros lugares que tu foi, que fez tu sentir essa vontade de fazer aqui? Olha, como eu sempre digo aqui, eu me senti em casa acolhida. O preço não mudava muito dos outros lugares, mas aquela coisa assim de me verem eu como ser humano. Eles não viam. Quando eu cheguei aqui, eu não me sentia mais um. Eu era alguém que ia fazer parte dessa casa, que iam cuidar de mim como cuidariam de uma pessoa da sua família. Era isso. Foi isso que me fez vir para cá. Porque eu fui em outros ali, que a gente, como diz, educadamente não cita nomes, mas era assim, eu ia ser mais um cliente. Fez e acabou. Aqui não, aqui foi diferente. Desde o atendimento às meninas na recepção, o dia que eu fiz o meu... começar a fazer os implantes ali, o Dr. César, tinha uma menina que assim me fazia assim, me sentir tão, era como se fosse a minha filha me cuidando de mim ali do lado, conversando comigo, e como eu sou muito faladeira, não faladeira de falar dos outros, mas de falar bastante, mas assim, sempre me senti aquele acolhimento. Até um dia, acho que umas 2, 3 vezes, a Sara, lá em cima ainda, lá no 11º, ela viu eu conversando com as gurias, falando da minha história, ela diz, você tem que contar isso pra gente, contar para as pessoas saberem, né? Foi isso que me fez ficar e fazer aqui. Legal. O colo. Sim, tu se sentiu bem acolhida, né? A gente tem aqui, dentro da empresa, um dos nossos valores é acolhimento familiar. Então, a gente fala sobre isso muito. Porque pacientes que sofreram traumas de mutilação, né, de dor, e que tem medo, é muito comum eles sentirem essa falta de acolhimento, né, e isso pra gente é muito importante, porque você precisa de coragem para tomar a atitude que você teve, né? Primeiro, coragem de passar pela cirurgia e coragem de fazer o investimento. Você pode ter medo de fazer o investimento e se dar mal nesse investimento. A gente atende vários pacientes aqui que muitas vezes investiram dinheiro que não tinham e até hoje estão sem a prótese. Eu sei disso também. Então, essas inseguranças aí, quando a gente trabalha sobre o acolhimento familiar, a gente coloca a honra e o respeito a qualquer pessoa, independente de cor, raça, classe social, é uma pessoa que é importante, precisa se sentir importante. Ela precisa se sentir pertencente no local. Exatamente. Não é porque eu cheguei aqui de carrão ou isso, aquilo. Isso eu senti essa diferença. Porque os outros lugares quando eu estava pesquisando,
é bom que tu falou, porque daí eu lembro. Teve um lugar que, assim, me analisaram de cima a baixo, né? Aí a impressão que tinha é que eles não sabiam se eu ia ter dinheiro, como que eu ia pagar. Eu tava pesquisando, né? Mas aquela coisa assim, eu acho que ela não tem... Fui, assim, menos valorizada. Até tinha mais pessoas na recepção. Tinha gente que talvez não tinha dinheiro, porque às vezes tem gente que é só a casquinha lá dentro, não tem nada. A gente nunca sabe. É aquela história do ter, né? Do ter. Às vezes estão aí de carrão importado, mas devem tudo. Exatamente. Eu fui criada com uma frase que diz assim: comendo cuscuz e arrotando pão de ló. Então, eu me sentia assim. E aqui não. Quando eu cheguei aqui, eu não era mais um. Eu era uma paciente. Eu não era mais uma. Eu era uma paciente acolhida. Se eu tinha dinheiro ou não tinha, para vocês não interessava. Interessava o meu bem-estar, o meu sorriso. A maneira que as gurias ligam. Oh, dona Eli, assim, assim. Isso tudo me trouxe para cá, me fez vir aqui. E aquela coisa que eu digo, eu falar desse acolhimento, eu falo da minha casa. Uau. E isso é legal porque assim, ó, nós estamos aqui falando sobre como tu chegou aqui, né? Aí muitos pacientes às vezes vão em locais em que até começar o tratamento é tudo uma maravilha. E depois que começa o desespero, né? Então tu tá aqui há 6 anos já. Como é que foi o depois? A expectativa, tu criou uma expectativa de acolhimento familiar na hora que tu tava lá para iniciar o tratamento, fazer o pagamento, iniciar o contrato ali. Mas eu acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente que tem esse receio, né? Como é que foi o depois que tu começou? Tu começou, fez o pagamento ali, fechou o contrato e tal, e na hora de começar o tratamento, o atendimento em si? Eu achei que foi melhor ainda. Sempre senti isso. Depois que até eu começar a fazer, então era assim. Depois eu me senti muito melhor atendida. O cuidado, sempre eu não tenho nenhuma vírgula para dizer assim, um dia foi diferente. Não. Sempre esse atendimento, esse acolhimento é assim, é família. Uau. Muito. Eu sempre disse assim, me pegaram no colo, me fizeram eu entender que eu podia sorrir de novo, que ter meus dentes assim, que eu não tiro, que se eu ir fazer qualquer exame não preciso mais tirar. É isso assim, pra mim não tem. Todos, eu não tenho um que dizer de ninguém aqui. E olha que eu tô aqui há um bocado de tempo, né? Sim, vai fazer 7 anos daqui a pouco. Eu tenho uma história que eu conto sempre. E é sobre essa pessoa aqui, ó. Ela me contou uma vez uma coisa, e aqui tá ela, não vai me deixar mentir, que muitas vezes as pessoas têm medo, né, daquele primeiro contato, né, a primeira consulta. Será que eu vou ser julgado? Será que vão me olhar pela minha roupa e não pelo que eu sou? Será que o dentista é simpático? Se ele é humano ou se ele é muito seco, né? E eu lembro uma vez que a Eli, ela chegou e falou pra mim: no dia que eu fiz uma consulta contigo, o sentimento que eu tive foi de eu ser a pessoa mais importante da sala. Me conta um pouquinho como é que é isso aí. Me marcou isso, tá? Por isso que eu conto essa história, porque isso é uma demonstração de tudo que a gente treina e a gente faz intencionalmente de fazer os pacientes se sentirem importantes, acontece, né? E existe uma tendência do paciente chegar muito nervoso nesse dia. Uma expectativa muito elevada, às vezes dá dor de barriga, tem paciente que desmarca. Então, eu queria que tu contasse como é que foi essa experiência de sentir a pessoa mais importante, porque isso, na verdade, pra gente é uma verdade. O paciente, naquele momento que ele tá ali, ele é a pessoa mais importante, não é o dentista, é o paciente. É sobre ele que está sendo falado naquele momento, não sobre o dentista. Então isso me marcou. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi isso. É assim, como eu disse,
sempre me senti muito bem acolhida. E isso, essa situação, não tinha só eu de paciente, tinha mais pacientes. E aquela maneira que tu tem, que tu sai da tua sala, eu já estava fazendo tratamento, já estava aqui, né? Como se é um outro profissional que eu sei de coisas assim, já aconteceu, eu já paguei essa, sabe? Como que tu tivesse assim, eu sou o doutor, né? Só isso aqui. Não. Me senti a pessoa mais importante daquele dia pela maneira que tu vem, doutor. E tu vem lá onde a gente tá e tu cumprimenta. É isso que eu me sinto assim, quando eu tô aqui. Ali na sala, ali na recepção, eu sempre me sinto a pessoa mais importante que tem naquele momento. Uau. Por essa acolhida, esse coração, como eu disse assim, eu acho que, eu já falei pra ti, eu acho que nós temos uma história de outras vidas, porque esse acolhimento contigo, com a Sara, com as meninas, aqui tem muita gente nova, que, né? Mas eu não esqueço de nenhum aqui dentro. Tu vê, né? Isso aí é legal, porque passam pessoas, Passou o doutor César, como eu digo assim, meu Deus, ele era uma pessoa sensacional. Sim. O Calixto, sim, sabe sim. Que eu vim, a gente sempre me sentindo assim, eu era pessoa, eu sou especial, eu era uma rainha ali, o atendimento de uma rainha, aquela coisa assim de você, o que tu precisa ali, tá tudo bem, tá tudo certo. E isso é uma coisa nem que é legal, todo mundo né? tem. Porque assim, passam pessoas, mudam pessoas, mas o tipo de atendimento não muda, né? Não mudou. Porque isso fala sobre o nosso propósito. Exato. O propósito é fazer você se sentir importante, se sentir uma princesa mesmo. Uhum. Porque, na verdade, isso é uma verdade, você é, né? Então, a gente tem que tratar cada um dos pacientes como você sentiu, da forma como é merecido. Isso não tem a ver com o dinheiro que você paga, tem a ver com o nosso jeito, é sobre nós. Exato, isso é vocês, é a essência de vocês, exatamente. É o propósito de vocês, que as pessoas venham, que sintam o que eu me sinto em casa, família. Você em algum momento sentiu que alguma coisa podia dar errado? Sentiu assim, tipo, isso aqui, ai meu Deus, será que vai dar certo? Não, nunca. Desde o início teve certeza que... Sempre tinha certeza que ia ficar tudo bem. Ótimo. Nunca me senti assim, será que eu vou fazer, vou pagar e daí vão me atender diferente? Ou, não, nunca. Eu vou te fazer uma pergunta agora que talvez tu tenha que pensar um pouquinho, mas eu quero que tu, se precisar pensar, pensa, tá? Depois que tu fez o tratamento, tava com o dente já fixo, os implantes ali, tudo bonitinho, já tava conseguindo usar, né? Qual foi o primeiro momento que tu sentiu, não sei se tu lembra disso, mas a primeira coisa que aconteceu depois de estar pronto, que tu sentiu que a tua vida tava mudando? Primeiro momento que quando eu coloquei o meu dente, no primeiro momento. O que tu fez, né, que tu não fazia, que tu disse assim, uau, agora sim, minha vida vai ser outra? Quando eu coloquei ali, que daí tava pronto, né? Coloquei, botou o espelho, eu olhei, eu comecei a chorar, porque era uma realização. Agora eu não vou mais tirar, né? Eu posso sair daqui e era quando eu coloquei, então tava na fase da pandemia de máscara. Eu vou sair sem máscara. Eu tenho que sair daqui. Tem que mostrar, né? Tenho que mostrar como que eu estou, né? Era assim, foi tão intenso, doutor. Depois que eu coloquei, que eu tava com os meus dentes assim, tudo pra mim foi tão intenso que eu não tive assim. O primeiro momento é aquela coisa, hoje eu tenho meus dentes. Eu fui comer, eu fui tomar um café, senti diferença. E assim, eu com os meus dentes, eu ter me dado isso,
eu me dar isso de presente com a ajuda que vocês me fizeram eu saber que eu podia, sempre foi, não teve um momento, foi sempre tudo bem. Eu pergunto isso porque às vezes tem um paciente que faz e fica lá sonhando para morder uma maçã, né? Que faz anos que não come, vai lá pegar um torresmo, né? Sim. Vai comer um churrasco com a família, que faz anos que fica tendo que disfarçar que não gosta da carne. Sim, eu fazia muito passando isso. por saia justa até, né? Tendo Sim. que falar alguma coisa que não é verdade para se proteger de certa forma. Eu fazia muito isso. Não gosto. Eu não sou muito de carne, eu fazia muito louca isso. Pra comer dizendo que não gosta. Querendo comer, mas e o medo de mastigar? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz, eu fui tomar um café para me sentir o gosto do café. Porque com a prótese, aquela que pega todo o teu céu da boca, tu não sente. Então, eu queria sentir, assim, que ia ser diferente no céu da minha boca, né? Aquela diferença. Fui tomar um café. E depois, assim, morder. Não maçã, não falo de maçã porque não sou muito de comer maçã. Mas morder, qualquer coisa que vai morder. Porque às vezes eu tinha medo até de morder um pão. Sim. Porque pode acontecer. Porque eu tive 2 próteses, aquelas minhas, que rachou no meio. Com pão? Com pão. E acaba, tu falou que fazia uma prótese por ano. Tu já pensou quanto é que tu gastou nisso aí? Fazia exato. Pra uma coisa que nunca te deixou não era feliz. meu, que não era meu. Porque tudo bem que eu pagava, que até uma vez um dentista pra mim, é teu porque tu pagou, mas eu não sentia que era meu aquilo porque eu tirava. Eu queria que era meu aquilo que eu não tiro. Sim. Que pra vir aqui é diferente, para fazer a limpeza, para fazer a higiene é diferente. Então, aquela que eu tirava não era minha. Não fazia parte de você. Exato. E isso é uma coisa que até um paciente nosso que ele falou, que me chamou a atenção, ele falou assim, de tanta coisa que eu já fiz no meu dente que não deu certo, eu fui insistindo em fazer outra achando que estava mal feito, e aí eu trocava de clínica, fazia o mesmo tratamento, ia indo. Ele calculou que ele gastou mais com soluções que não deram certo do que com a solução definitiva que deu certo. Ele falou assim, se eu tivesse feito já de primeira essa, eu estaria muito melhor, né? Estaria melhor, estaria me sentindo mais seguro, mais confiante e não teria gasto tudo que eu gastei. Só que ele foi gastando em pingadinho, né? Sim. E ele me falou uma outra coisa que tem a ver com isso que tu tá falando, da questão de sentir o sabor dos alimentos. E me chamou a atenção que ele falou que ele começou a sentir o suco da trituração do alimento. Tu vai pegar uma carne, por exemplo, tu mastiga ela com força, sai aquele caldinho. Sim. Que tem toda a diferença no sabor, né? Se tu engole inteiro, quando não consegue mastigar, você não percebe aquele sabor ali. Além de ter o plástico no céu da boca, né? Sim, exato, era assim. Então, triturar, poder mastigar, além de fazer melhor pro estômago, porque teu intestino, ele começa a sofrer muito quando você engole inteiro as coisas, começa a dar, muitas vezes, gastrite, problema estomacal, problema intestinal. Você consegue sentir o sabor de uma boa refeição, você consegue se alimentar e curtir aquele momento ali, que de outra forma, muitas vezes, não dá, né? Mas uma coisa que agora, com o teu comentário, eu lembrei, eu tinha muito problema de intestino. Muito problema de intestino. O intestino era preso, por quê? Porque era aquela coisa, comer mais inteiro, então eu não fazia isso. E hoje, e depois que eu coloquei o meu dente, que é meu, que tá fixo, que eu posso morder, eu não tive mais isso. Que bom, né? O meu intestino funciona agora, que é exatamente... hoje, pensando e com esse comentário, é exatamente o que acontecia comigo. Porque tu come diferente. Tem coisas que você come quando tu tem teu dente. E eu, com o problema que eu tinha, nem tudo eu comia. Ou sempre aquela insegurança. E se quebrar? Sim. E realmente eu gastei... fantasma que te persegue, né? Eu gastei muito, porque todo ano eu trocava. Eu fazia uma nova. Não quero mais assim. Eu me olhava e achava que tinha alguma coisa diferente.
O que antes parecia impossível para ti, mas agora te faz sorrir depois do tratamento? Antes não sorria aquela coisa que a insegurança. E se eu der um sorriso muito grande assim, soltar um sorriso e cair? Eu tá no meio com pessoas diferentes. Ou dentro de um ônibus, tô indo, porque eu já vi isso. Imagina como essa pessoa não se sente. Tu sorri e cai. E aí você começa a se cortar, né, o sorriso. Então, assim, tem até o nosso sorriso, ele é decorrente do nosso de momentos de felicidade, né? E existe uma questão hormonal nisso aí, tá? Já ouviu falar em serotonina? Já? Serotonina é o hormônio da felicidade, né? E quando você sorri, você sorri porque você tem serotonina, mas quando tu sorri, tu libera mais serotonina. Então é como se fosse um ciclo que se autoalimenta. O que em pesquisas foi descoberto? Que a gente consegue estimular a serotonina de forma intencional. Por exemplo, você parar na frente do espelho no momento que tu tá meio nervosa ou ansiosa e forçar um sorrisão aí, ficar 1 minuto ali sorrindo, a contração dos músculos do sorriso dá um comando pro teu cérebro para liberar serotonina. Então tu começa a mudar o teu sentimento. Sim. E você começa a ficar feliz, mesmo que de forma forçada. Forçada. Né? Então, você sorrir é muito importante para a tua saúde emocional. E o que você estava fazendo? Não sorria. Você estava feliz em algum momento e aí você cortava o teu estímulo do sorriso, porque Sim. você tinha vergonha, insegurança, você estava com dificuldade de se identificar, a tua identidade estava ferida nisso aí. Tava, né? muito. Então, assim, emocionalmente isso é perigoso, porque a pessoa ela pode começar a entrar para um estado depressivo, de não ter hormônios positivos. Ela pode entrar para um estado de estresse intenso, porque ela sai de um hormônio que é positivo, ela começa a sentir insegurança, nervosismo, ela começa a liberar cortisol, que é um hormônio que não faz bem para o organismo se está em demasia. Né? Então, a importância do sorriso ela vai muito além de autoestima, é saúde emocional e saúde fisiológica. Então, é importantíssimo a gente estimular o sorriso, não cortar ele, sorrir com vontade, porque isso tem a ver com saúde. Saúde. Não é só saúde bucal, é saúde geral do corpo, né? Então, libera o sorriso aí, faz à vontade, estimula, porque isso vai te fazer bem para a saúde. Agora tu pode fazer isso, agora né? eu posso. Tem que estar sorrindo. E falando em saúde bucal, eu não entendia tanto o quanto eu aprendi aqui também de saber a importância de um dente. Claro que eu não tinha, porque na minha cabeça eu achava então que tinha aquilo, mas eu não aceitava. Eu tirei os meus dentes, mas eu lá no meu íntimo, eu não aceitava eu não ter os meus dentes. Para mim aquilo, ai, como eu queria ter meus dentes. E é uma coisa que eu vejo muito e que assim, quando eu vejo uma pessoa sorrir, que a gente nota que tu tem o teu dente, nossa, eu fico assim, olha só. Hoje eu não tenho mais isso, porque eu tenho os meus dentes, mas eu tinha muito isso. Porque as pessoas arrancavam um dente, era como arrancar um dente. E hoje eu sei que se eu arrancar um dente é que nem eu cortar um dedo, faz parte de mim. É isso aí. É um órgão. É um órgão, porque assim, quando a gente tem os dentinhos de leite, né, é normal que eles vão cair. Era uma coisa que eu sempre dizia assim, que dente e osso não deveria estragar. O osso não deveria quebrar e dente não devia acontecer nada. Hoje, os profissionais dessa área iam fazer outra coisa. Porque seria tão bom. O meu pai era uma pessoa assim, que lhe dava um sorrisão. Meu pai tinha muito dente de ouro. Não é? É porque ele botava aquelas capas de ouro. Sim. Que o dente eu acho que cariava, então para não ficar, então ele botava esse sorriso assim, tinha aqueles dentes de ouro dele. E o meu pai escovava o dente, ele amassava o carvão, eu lembro assim, ele moía e ele fazia. Tem um sorrisão assim, meu pai tinha um dente, aí eu pensava, e por que o meu dente tem que doer e estragar? Eu vou te dizer, provavelmente foi pela mudança de alimentação, tá?
muito açúcar refinado. Não, doutor, a gente era açúcar mascavo, ou a Mas mesmo mesma assim, criação dos meus irmãos, a gente tudo. Imagina, até meus 18 anos eu morei no interior do interior. Então, aí assim, ó, você tem um açúcar, mesmo mascavo, que é ele é a sacarose. Sim. É o alimento da A carne. gente comia muito aquelas pedrinhas do açúcar amarelo. Isso, e daí muitas vezes ficava um bom tempo sem escovar, a água não era fluoretada no interior, era água de poço. De né? poço. Então não existiam programas de prevenção, Ah, não tinha nem nada, de instrução imagina, educativa nada. e muito menos de prevenção geral, né, de saúde básica da O meu pai população. dizia, ó, vamos lá, todo mundo aqui. E além disso, também a odontologia era outra história. Hoje já está muito mais avançado, a tecnologia e tudo. Então tem muita coisa que mudou e você pegou uma mudança de geração ali que o açúcar veio muito forte naquela época, os doces, né? Então, quem cresceu ali, criança recebendo doce, recebendo essas coisinhas e não tinha consciência do depois disso, acabou perdendo muito dente. A tua geração ali sofreu muito com isso. Muito. E era realmente normal perder os dentes. Como cortar cabelo era extrair um dente, cortar o cabelo. Exatamente. Essa palavra era exatamente isso. Cortar o cabelo era que nem ir lá e tirar um dente. Só que cortar o cabelo não dói, né? Mas a única cortar diferença cabelo é não dói, cabelo cresce e o dente tu tirou não vem mais. Exatamente. E aquele medo do dentista, daquele para fazer a obturação, tudo isso era trauma, Sim. era medo. E engraçado que eu cheguei aqui e quando fui fazer, o dia que eu vim para fazer os meus implantes, fiz enxerto ósseo, tudo, eu não tive medo. Aquela acolhida que eu tive, aquilo que me fizeram me sentir assim, não vai doer. Eu não tive medo em nenhum momento. Para mim, e outra coisa, a minha realização, que eu ia saber que eu ia ter meus dentes meu. Então, assim, eu não vi a hora de terminar aquilo, de eu colocar, de fazer. Tem algum conselho que tu daria para vivendo tudo que tu viveu agora, né? Aí tu pensa em ir lá que não tinha feito ainda, lá no passado, antes do início dessa jornada toda. Tu daria que conselho que tu daria para ela? Ai, tu perdeu tempo, Eli. Tu podia ter feito isso bem antes, né? Apesar de que eu sempre digo que é tudo no tempo de Deus, mas assim, perdeu tempo, porque podia, como eu fiz, as outras pessoas podem vir e fazer sem medo. Pois é, tu passou por isso e tu não pode dar um conselho para ti do passado, porque o tempo já passou, né? Mas tu pode dar um conselho para quem tá vendo e muitas vezes tá passando por essas dúvidas, né? Medo, será que vai dar certo? Será que vai doer? Será que é caro demais? Assim, vários serás. A pessoa muitas vezes tem tanto medo que ela fica achando desculpa para ir postergando. E aí a vida vai passando. Que conselho tu daria para essas pessoas que estão pensando em fazer ou estão adiando fazer? Ai, faz, não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. É assim, ó, quem tem a vontade que eu tinha, mesmo que tu ganhe um salário mínimo como era o meu salário, o meu dinheiro. Porque quando eu comecei a fazer, eu tinha o meu salário e mais o outro que eu trabalhava. Mas a minha mãe estava numa clínica de idoso e a gente ajudava a pagar. Então, eu pagava aluguel, né? E mandava dinheiro lá para minha mãe e eu tinha que comer, eu tinha que me alimentar. E eu disse, vou fazer e fiz aquilo que minha filha disse, vai lá e faz um empréstimo. Eu fui lá e fiz, então assim, ó, não perca tempo. Quem tem vontade de fazer, venha, faça. Porque a maior realização é você sorrir, tu ter teu dente. Que esse é meu, as próteses não era. Legal. Tu pode me dizer assim, tu falou bastante sobre alimentação, né? Lá no início tu falou um pouco da parte da dificuldade que tu tinha de ter que se esconder e se fechar para não compartilhar essa tua dor, né, de estar sem o dente. Mas depois que tu fez os teus dentes, como é que isso afetou ou como é que isso afetou ou como isso
influenciou os teus relacionamentos depois? Relacionamento, né, conjugal, familiar, social, oportunidades de trabalho, por exemplo. Depois que eu fiz esse procedimento que eu tenho hoje, meus dentes, como eu digo, eu me senti tão segura. Hoje eu me sinto mais segura em termos de sorrir, porque eu achava assim, como eu disse antes, se eu desse um sorriso, as pessoas iam notar. Para mim, aquilo me incomodava. Iam notar que não era meu. Pode ser que tem gente que não ligue para isso de ter uma prótese, mas eu me incomodava. Para mim, eu era inferior aos outros que tinham os dentes ou que tinham um implante. Eu me sentia assim. Então, assim, depois que eu fiz, mudou tudo. Eu hoje me sinto, sou uma pessoa mais segura. Sorrio bem mais, assim, tranquila, não tenho medo. E em alimentação, eu posso sair, eu sei que eu posso comer carne, eu posso, né? Uma coisa que eu sempre não sou muito carnívora, eu sou gaúcha, não que eu não gosto do bom churrasco, mas assim, eu não preciso comer carne todo dia. Mas aí sair, pegar uma costela, sabe o que é? Tu ir no churrasco, aquela coisa, eu que sou do interior, tu pegar aquela costela assim, ó, e tu morder, isso é bom demais, né? É um resgate à dignidade. Exatamente. Né? Então, isso mudou em mim, tudo isso. E se eu for, assim, de verdade falar aqui, eu nem lembro mais de antes, de quando eu não tinha. Eu não lembro. Passou. Eu não lembro mais. É outra vida. Eu não lembro mais. E nessa jornada aqui na clínica, de todos os momentos que tu passou, né, desde a entrada, o início da cirurgia, depois os outros atendimentos, houve algum momento especial que tu lembra, assim, que tu passou, que tu percebeu o impacto da transformação, ou que tu foi tocada por algum atendimento de alguém, algo que te marcou, assim, na passagem? Aqui? Bom, aí agora vou mudar de dente para outras coisas. Então, assim, o impacto que me marcou aqui depois disso tudo, que daí eu tinha já meus dentes e tal. Um dia que tu me chamou lá na tua sala e disse para mim, vamos dar uma melhorada, vamos colocar um botox nessa testa, porque tinha, sabe, a expressão muito assim. Então, e aí você conversou comigo e isso me impactou. Diz assim, agora eu tô me sentindo mais ainda dessa casa, mais acolhida. Foi aquilo que tu me disse assim pra mim, você pode fazer. Aí até depois que a gente fez, estava uma senhora saindo, você disse pra mim, essa senhora aí, ela sempre faz. E aí até tu me falou da idade dela, eu falei, sabe? Então, isso também hoje me faz, assim, ser mais grata, ter mais gratidão por tudo que eu fui acolhida aqui, por tudo que sempre, a maneira como que os profissionais aqui da casa, e o final isso, né, aquele dia que me impactou, que tu disse que eu poderia dar uma melhoradinha no meu visual também. Eu acho que que tu percebeu ali foi uma questão de mudança não só física, mas de mentalidade, né? Eu lembro sempre das nossas conversas e eu acho que a missão da empresa aqui é conversar com cada paciente e ir muito além daquilo que a gente está enxergando. Muitas vezes tu não enxergava que tu poderia ter, por merecimento próprio, cuidar de coisas que talvez tu não imaginava que podia. Exato. Né? E as nossas conversas eram sempre se incentivando, sim, pode.
você é merecedora desde que você acredite nisso. E Exatamente. não é merecer por ganhar, você conquistou o merecimento. Aham. Então é uma mudança de mentalidade. A gente conversou várias vezes, né? Inclusive teve uma que tu queria desistir do tratamento, eu conversei Sim. contigo. E a questão ali da missão é que vai muito além do dente. É de fazer você olhar para si no espelho Exato. e Eu diz- me ver, que eu não me via. isso, e te fazer pensar assim, ó, uau, eu sou importante e eu mereço ter uma vida digna, uma vida Exato. próspera, né? E isso a gente tem muito forte aqui como um DNA da empresa. A gente ir muito além do dente. E é bom ouvir isso de ti porque eu fico feliz de saber que a tua vida foi transformada não só no dente, mas na mentalidade. Exatamente, porque assim, como tu disseste, desistir. Eu desisti várias vezes aqui. Quando eu vim a primeira vez para fazer o meu implante, meus dentes, eu comecei e desisti, voltei aqui e rasguemos os contratos. Eu disse pro Jorge, eu não tenho como, né? Vou desistir. Aí eu desisti nessa vez. Aí desisti, mas eu fui para casa ainda frustrada. Eu digo, ai, eu queria tanto, por Tava que tão que eu não perto. posso? Ai, por que que eu desisti? Aí aquilo que eu falei, que a minha filha disse, mãe, tu quer tanto, faça. Então vai lá, mãe, faça um empréstimo, pegue, você trabalhou para isso. Pegue o dinheiro e vá lá, porque daí você vai fazer. Ela disse, porque eu te conheço. Tu não vai ficar pagando um pouquinho por mês para depois começar a fazer. Ela disse, tu vai desistir. Aí foi o que eu fiz, eu vim e falei e vim e comecei. Assim que eu paguei a parcela que precisava para iniciar, eu já comecei. Então, assim, quem tem vontade de fazer, tem como conseguir um dinheiro para dar esse pontapé inicial, que é começar o trabalho, você não desiste mais. Aí você só quer fazer mais coisa, eu quero terminar, eu quero melhorar isso, eu quero aquilo. Aí a mesma coisa depois, eu desisti 2 vezes aqui. Desistiu duas vezes. Isso, desistir de desistir. Aquela. Por quê? Pela acolhida, doutor. Para vocês que me fizeram entender que eu podia, que eu era merecedora. Então, essa identidade, isso que estava escondido lá, me diminuindo, achando que eu não podia, vocês me resgataram. Então, foi isso que... Não, mas se ele está dizendo que eu posso. Ele é o dono da casa, da clínica. Ele está dizendo que eu posso. Então, Uau, tô aqui. que bom, né? Que bom que deu certo, que você Deu acreditou. certo, acreditei. Graças a Deus, assim, sou muito grata. É só agradecer todo dia. Tenho saúde, tá tudo bem, eu posso sorrir, né? Li, me fala um pouquinho da... Vamos pensar na prótese agora, na prótese fixa sobre implantes ali, né? Sobre como é que tu percebeu essa questão, porque tu me falou uma coisa que me chamou a atenção, de que as outras próteses, tu percebia que as pessoas achavam que não era dente natural, né? Uhum. E agora, essa prótese, é questão de qualidade, de detalhe estético, de função, como é que tu sente que ela ficou? Perfeita. Assim, eu sorri, não é assim porque eu acho que ninguém nem imagina que eu tenho um Natural. protocolo de tão natural que se eu vou no espelho e me olho assim, né? Mexer, botar a mão, é meu, é firme. Então, assim, para mim ficou perfeito. Era o que eu buscava, exatamente o que eu buscava. Isso é importante falar, né? Porque às vezes a gente vê em alguns casos que parece um plástico, né? Exato, e isso eu falava muito quando eu vim. Eu dizia pro doutor Calixto, doutor Calixto, eu não quero aquela coisa assim tão branca, que nem quando fazia as próteses antes, eu já ia dizer pro dente, eu não quero porque tem gente que faz tão branca, tão artificial, que é que nem as lentes hoje. Pra mim, não acho legal. Porque
é muito artificial, porque o teu dente, ele não é aquilo. Se tu for olhar assim, ó, pegar o dente de qualquer pessoa, ele tem um dente bonitinho, branquinho, mas tu nota que é dente. Eu sou muito detalhista nisso, porque eu me incomodava com isso. Então eu dizia, ó, eu quero bem natural, para mim sorrir e que veja que o de baixo e o de cima, ele tá igual, não tem aquela diferença. E eu te falo uma coisa importante, assim, tanto a prótese quanto a lente, elas podem ser muito bem feitas, tá? A questão é que um dente que foi reposicionado, reposto, ele tem que parecer um dente. Exato. Não é um plástico, né? Então a gente vê lente hoje branca demais, que tu olha e identifica que não é natural. Para mim isso já não é uma odontologia. Eu acho que não é estética. Não é odontologia de qualidade. Exato, tá? exatamente. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem opiniões diferentes. Eu não gosto. Eu acho que um dente tem que parecer natural. Assim como procedimentos estéticos de face tem que dar naturalidade, não pode ficar toda plastificada. Choca algo que é artificial, a gente percebe, é chocante no olhar. E o natural não, é agradável. Né? E a gente consegue fazer coisas que não são naturais parecerem naturais. Né? E aí a tua prótese, ela foi feita pensando em que ela seja compatível com o teu rosto, que ela combine com o teu rosto, que ela seja viável para a tua idade, porque tu não tem 16 anos. Exato! Né? E que traga uma jovialidade, traga uma clareza, um dente mais clarinho e tudo, mas parecendo dente, parecendo saudável. Exatamente. Né? É isso que, então assim, me sentindo bem aqui, por causa que sempre a minha ideia foi comprada por vocês. Ou a maneira como eu quero. Não era aquilo que você... não, porque eu sou doutora, então eu sei o que é melhor. Não. Você sempre me deixou eu fazer como eu quero. Doutora, assim, ó, eu não quero parecer o que eu não sou. Eu quero uma coisa que me deixe bem, que me faça feliz. Eu melhorar a minha estética, mas eu também, não assim, algo que robótico, uma coisa artificial que todo mundo vai notar. Até porque daí foge da tua identidade Exato. principal. Você tem que se reconhecer quando você olha no espelho. Né? Exato. E reconhecer olhando e dizendo assim, uau, eu estou melhorando. Melhorando. Não aquela coisa assim chocante. Eu já não digo que eu estou melhorando, eu digo que eu estou linda. E tá mesmo. Estou ótima. Esse sorriso contagiante, né? Isso não tem preço a gente ver. É muito legal porque assim, o que eu percebo aqui do nosso trabalho? É muito sério esse trabalho. Muito. Ele é muito complexo. Então, assim, eu digo assim, os pacientes, você paciente está pensando em fazer, você precisa sentir no teu coração que aquele lugar vai realmente entregar aquilo que tu espera, que tu vai se identificar com o lugar, né? A Eli está aqui dizendo que a gente comprou a ideia dela, porque ela se identificou com a nossa filosofia de trabalho. E se você, antes de saber o preço do tratamento, você tem que ter sentido que aquele local é o local que tu quer fazer. Aí depois o preço, tu vai lá e encaixa conforme a tua necessidade, conversa com a clínica. Mas se tu deixar o preço como primeira coisa na decisão, provavelmente vai ter decepção depois. Sim. Porque não é um tratamento simples e é um tratamento que dura muito tempo. Você pode ter média de prótese aí de mais de 15 anos de durabilidade, os implantes para a vida toda. Então não é investimento que tu vai fazer toda hora. É um investimento de uma vida, né? Então não faz sentido tu escolher sem ser em algo que faça sentido para você, de verdade, no teu coração. Tem que fazer sentido, você tem que entender, tem que confiar e tem que olhar assim, não, realmente é isso que eu preciso, sentir. Aí decidir depois. Sim. Né? Pensando na questão do valor e tal. Porque eu vejo que tem muita gente que acha que é tudo igual, né? Que você vai fazer no local, vai ser igual no outro, como se fosse comprar uma taça de água que é igual essa aqui. São iguais. Só que um trabalho desses é muito complexo, né? E envolve estruturas vitais. Exatamente. Que pode dar problemas irreversíveis, como pode dar uma bênção maravilhosa pro resto da vida. E o que eu quero finalizar nessa ideia é que a gente se sente muito feliz aqui em saber que todos os dias da tua vida, todos os segundos da tua vida, tu vai estar com a gente te acompanhando. A nossa marca, o resultado do nosso trabalho. Porque o teu dente tu usa
todos os segundos. Não é que nem uma roupa, um carro, uma viagem que tu vai estar por um período. O dente é sempre. Sempre. É meu. É meu. Isso eu tenho, assim, é para sempre. O que eu fiz aqui. Agora, se eu fosse pensar pelo lado do dinheiro, mas não pensa em dinheiro, pensa no teu bem-estar. Eu vou fazer uma coisa para mim. E aquilo que eu já disse, assim, eu falar de vocês, do atendimento, eu não tenho que dizer, eu só tenho que agradecer. Me sinto assim, hoje eu sou uma outra pessoa. E descobri que eu sou importante. Porque vocês me fizeram acreditar que eu podia fazer, como eu disse. Claro que se na hora, mas é dinheiro, mas eu podia. Mas que dinheiro? Dinheiro hoje tu trabalha, amanhã tu ganha e vai embora. Eu quero eu tá bem. Eu. Não deixa para depois. Mas amanhã eu faço. E amanhã? Amanhã não existe, é hoje. Decidi, tenho dinheiro, vou lá, faço. Se eu não tenho, vou lá, faz o que eu fiz. Fui lá e fiz um empréstimo e paguei. Sim, além do empréstimo, tu estava trabalhando horas extras. Sim, ali, né? trabalhei. Não é só pegar o empréstimo. Não, porque eu tinha que pagar, eu tinha que fazer hora extra, era o meu objetivo. Porque às vezes alguém tá vendo aqui e ainda fala assim, mas é fácil, tu pega empréstimo, eu não tenho capacidade de pegar empréstimo. Na verdade, tu estava trabalhando em turnos dobrados. Trabalhei. Indo atrás, buscando trabalho de cuidador em vários locais. De cuidadores outros, eu fazia o meu e tinha outros plantão, então assim, surgia um plantão lá no grupo, né? Tem um plantão extra, tô lá, é mais R$200 que vai para mim, pro meu objetivo, para aquilo que eu quero. Tu pode correr atrás ou pode dar desculpa, né? Geralmente, as pessoas que dão desculpa não têm resultado. Não, quem tem resultado não dá desculpa. Ou tem resultado ou dá desculpa. Você teve resultado. Eu tive resultado e maravilhoso, porque assim, como eu disse, por que eu não fiz antes? Porque eu podia ter feito antes, mas assim, não conhecia. Não sentiu segurança. Não senti segurança. Eu pesquisei ali, fui lá, assim, mas... E aquilo que tu falou, o medo, mesmo, né? Porque eu vou fazer um implante, não é assim. Eu acho que o medo, nesse sentido, tem medo que atrapalha. Por exemplo, se eu tenho medo de fazer cirurgia, não é um medo que vai te ajudar. Agora, o medo no sentido de tu se precaver, de tu desconfiar, de tu buscar mais informações, ele é um medo que te protege, de você entrar enrolado. Sim, exato. O medo, eu não vou fazer implante porque eu tenho medo. Aí você vai se limitar a vida inteira de viver algo extraordinário por causa do medo. Esse medo não é legal. Então você foi precavida, você investigou, você foi atrás e agora você está compartilhando com outras pessoas aqui o que tu viveu na prática. Não tem nada de ensaio nem nada, é o que tu viveu na prática, porque assim como nós aqui estamos para ajudar as pessoas, os pacientes que já passaram por aqui, compartilhando a verdade, sim, ajudam outros que têm medo também. Que tem medo, porque o medo faz parte. Eu vou investir tanto, e se não der certo? Exato. E aí? Porque às vezes aquilo que tu disseste, de ter experiências negativas de outros lugares. Com certeza. Porque um dia eu saí daqui e eu peguei um Uber para ir para casa. O motorista, e eu contando, porque eu saía contando para todo mundo o que eu estava fazendo, né? Quando eu pegava, saía. E o motorista do Uber me disse assim para mim, aí falamos em valor, ele me perguntou, eu digo, foi tanto sim? Ele disse, nossa, ele disse assim, se eu te contar que o meu sogro, ele me disse bem assim, o meu sogro foi fazer em um lugar aqui no centro de Florianópolis, que cobraram 10 mil, tá lá, com tudo infeccionado, tá internado porque pegou uma bactéria, porque isso, porque aquilo. Nossa, ele disse, ficou internado. Ele disse para mim, o meu sogro, porque que não tinha dinheiro, bem assim, aquela coisa do barato que sai caro, porque o cara fazia mais barato. É isso que ele tava falando. E aí ele foi lá, então, isso é de avaliar. Eu pesquisei isso e aquilo, onde que eu vim? Onde eu me senti segura. Exato. E aí comecei e assim, como eu disse, só tenho a agradecer porque tudo deu certo. Não tenho tudo que foi me dito para mim, como que eu devia fazer, eu fiz e deu tudo certo. E
tá aí 6 anos já, né? 6 anos, assim, ó. É o cuidado também, né, Com doutor? certeza, com Tenho que certeza. vir fazer as limpezas. E ela cuida, gente, ó, ela é disciplinada, então isso faz diferença. Eu venho fazer minha limpeza, faço, venho aqui, ver como é que tá, assim. Isso faz toda a diferença para a Porque daí longevidade. depois se acontecer de der um problema, daí eu vou fazer o quê? Eu tenho medo de não ter dente. Não, e você tá sendo acompanhada, né? Você tá, cada vez que Sim. você tira lá uma radiografia que tem aqui, a Exato. gente tem aqui dentro mesmo. Você acompanha, vê como é que tá a inserção óssea dos implantes, se não tem tártaro. Exato. Faz uma geral, faz uma... E isso traz segurança para ti. Sim, Tu vai traz segurança fazendo porque- isso, teus implantes vão durar para tua vida toda. Não vai Porque eu precisar fiz trocar. enxerto ósseo, então eu tenho que cuidar isso. Com certeza. Então, se eu não vim aqui cuidar, é exatamente o meu dente. É o teu Quando dente. tu tem o teu dente, tu não tem que ir no dentista ver se não tem uma cárie, se tem tártaro, não tem... Exatamente a mesma coisa. Isso é legal de falar, ó. Tem muita gente que faz implante e daí pensa assim, ó, agora nunca mais eu preciso me incomodar, cuidar. Isso não é verdade. Existe. É como ele falou aqui, é dente e você tem que cuidar como se fosse dente. Como se fossem os dentes que estavam ali. Se não Então, cuidar, vai perder como perdeu os teus como- dentes, porque exato. perde implante, tá? Perde implante se não tiver o cuidado. E é o cuidado todos os dias e o cuidado que pode ser trimestral, semestral, aí depende da orientação de cada um dos dentistas, né, que está em acompanhamento. Mas precisa tirar a radiografia de tempos em tempos também. sim, Aí dá tudo que certo. é isso que eu tô fazendo. Então, eu fiz aí, já que eu tenho meu dente, agora eu não quero perder de volta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar. Isso aí. Que legal, Eliva. Estamos chegando aqui no final já. Eu queria que tu pensasse uma coisa assim, ó. Vamos pensar 10 anos atrás e pensando na questão do futuro. Como é que tu imaginava o teu futuro 10 anos atrás? E como é que tu vê hoje teu futuro 10 anos para frente, depois da transformação? Ai, é aquilo que eu falei antes, assim, de 10 anos atrás eu não me lembro. Não, eu lembro. Tu lembra como é que tu se via? Como é que tu se imaginava naquela época, eu me imagino envelhecendo? envelhecendo e sem os dentes. Esse era o pior. Porque, como eu disse, o meu trabalho me mostrava aquilo que me incomodava. Porque, assim, a gente tinha pacientes e era ordem. Tu não deixa o paciente dormir com a dentadura. E tinha as duas dentaduras. Tinha uma senhorinha que ela gritava, pedia meus dentes, me devolve meus dentes. Sabe o que? Eu que já tinha aquele trauma comigo. Conseguia entender o que ela estava E passando. eu entendia. E eu deixava. Eu botava corega e deixava ela com os dentes. Então, eu era diferente das outras. Porque elas diziam, hoje quem que vai ficar no plantão é Eli. Ela dizia, que bom. Ela fazia assim pra mim com as mãozinhas. Porque eu entendia ela. Uhum. Mas que a minha chefe não visse, porque senão eu estava fazendo uma coisa que não era. Mas eu entendia como é ruim. Então, pelo menos uma das próteses eu deixava com ela. Socava de corega ali pra não Socava de corega pra ela, porque ela ia dormir. E aí deixava. E assim, uma outra coisa que quando eu era minha noite de plantão, porque ela dormia, depois que ela dormia com a boca aberta. Então, o que acontecia se eu não tinha o coré? Claro, a prótese ia cair. Daí podia se engasgar. Então, era esse o risco que ela podia engasgar. Então, eu socava de corega, ela dormia, eu ia lá dar uma olhada sempre. Tava ali, fixa, não caía, né? Então, ela ficava feliz. Então, era isso que me incomodava. Eu pensava assim, daqui 10 anos, quando eu vou ficar mais velha. E eu dizia, nunca me tira meus dentes. E se ia fazer um exame, aquela coisa, tira tudo. Eu dizia que não tirava, doutor, fiz isso também errado. Porque podia acontecer alguma coisa naquele momento. Porque tu tá anestesiado, né? Sim. Eles vão saber lá se era meu ou não. Mas na hora quando você tá com... Isso é importante falar, porque tu fica lá, desesperada, e você age, né, não
com a tua consciência, tu age pelo desespero e de não passar vergonha. Sim, era E porque aí tu pra toma mim... decisões, quantas pessoas aqui não tomam decisões erradas, muitas vezes falando coisas que não são verdade, ou se escondendo, se limitando dentro de casa, por causa dessa vergonha, esse desespero, e aí começa a fazer escolhas erradas. Exato, era Que uma pode escolha. trazer consequência. Pode, eu poderia ter consequências daquilo que eu vou lá eu fui fazer um exame, daí então tem anestesia, que daí eles deram pro meu marido depois o meu dente. Ai, que vergonha, quando eu voltei, que eu tava sem o dente, e saber que ele tava lá com o meu dente. É meu marido, a gente tem intimidade, mas eu tinha vergonha daquilo. Aí ele dizia pra mim, não, amor, não precisa ficar assim. Tu vai fazer esse teu dente porque por isso que tu, aí que ele, né, por isso que tu disse que tu não gosta de carne, que tu não mastiga, que isso, que aquilo. Aí, como diz aí, caiu a ficha dele. Ele foi entender o porquê. Então, essas coisas, aí então aquilo eu imaginava assim. E hoje, que agora que eu tenho meu dente e tudo, eu só imagino assim, a felicidade, a alegria de viver faz parte da minha vida no dia a dia. Sem limitações, né? Sem limitações, sem aquele medo, vai quebrar meu dente. Se quiser comer camarão, come camarão. Comer camarão, comer churrasco, rapadura, uma costelinha, uma rapadura, um puxa-puxa, né? festa junina, tá tranquilo. Tá tranquilo, não tenho mais aquele medo. Que legal. Essas coisas, né? É só acreditar que você pode. Acredite que você pode. Eu acho que o primeiro passo é acreditar de verdade, né? E o segundo passo é agir. Agir. É tomar atitude, de agendar a primeira consulta, de conversar. A primeira consulta é uma conversa. É uma Você não vai conversa. precisar fazer nada, é só bater um papo ali, ver o que vai acontecer, tirar as dúvidas, esclarecer, ver que não é um bicho de 7 cabeças. Não, né? não, claro Pra que não. gente que faz isso no dia a dia, a gente faz todo dia aqui, então pra gente existe um processo todo que é muito claro e pragmático até, né? Para cada paciente é o seu único tratamento. Então existe algumas vezes até uma imaginação, né, de uma coisa lá, que é um filme de terror. Exato. E na verdade é muito simples, desde que seja feito com qualidade, com seriedade, com segurança, seguindo a ciência, né, seguindo o que os artigos científicos mostram aí, e depois ser obediente nas recomendações de como Exatamente. fazer. Porque, por exemplo, se o paciente acha que dá rejeição ao implante não tem rejeição, mas o paciente pode perder o implante. Você faz uma cirurgia e sai fumando que nem doido, a probabilidade de perder o implante é grande. Isso tu pode perder teus dentes que tu tenha normal de tanto fumar também. Exato. Não, e também pode pegar uma infecção se não higieniza direito, ou se o material que é colocado é de baixa qualidade ou contaminado, também vai perder o implante. Então, a seriedade é muito importante e seguindo os passos dá certo, porque a ciência respalda isso. É comprovado. Hoje é mais fácil. Hoje tem muito mais a parte do profissional que evoluiu e o material cada vez melhor. Então, assim, hoje é mais fácil. Mas a gente sabe, se eu te falar que eu nunca pensei nisso, em ter uma rejeição, nunca. Eu vim fazer com tanta vontade que eu nunca me passou pela cabeça que podia rejeitar, que podia, porque a gente sabe de pesquisar, porque tem gente, uma outra coisa que ilude, vão lá fazer pesquisa. Porque isso que aquilo... Não, se tu pegar o profissional certo, gente séria, não vai dar errado. Tu faz o que o profissional te recomenda. Tu pegou o profissional certo, gente séria pra fazer, não precisa ter medo. Aí mas é muito dinheiro. Tá aí, e o teu bem-estar? Quanto que vale? Pagar com a vida é o mais caro. Você deixar de viver. A vida não... Aquilo que eu... Meu Deus! Se eu pensar quanta coisa que eu deixei de fazer, porque eu tinha complexo. Eu era uma pessoa complexada porque eu tinha aquela prótese.
que não era prótese, o que botavam lá na minha cabeça era a época da chapa. Eu deixei de viver muito por causa daquilo. Eu tinha frustrações na minha vida por isso. Hoje, agora, é só contar alegria e peço para Deus que me dê muita saúde para mim viver muito ainda, para mim curtir isso, aproveitar isso que hoje eu me dei. Então, 6 anos que eu tô com a minha prótese, meu protocolo aqui maravilhoso. Meus dentes. Eu não tenho protocolo, não tenho nada. Tenho o que é meu, meus dentes. E eu cuido deles como porque são meus. Fazer a limpeza, fazer a higienização, porque é meu. Você falou assim, ó, às vezes essa questão, a gente até desmistificar, né? Tem paciente que fuma uma carteira por dia, gasta aí R$12 por dia, né? Por 40 anos, por 30 anos, e cuidar de si sai caro. Se tu pegar e calcular, nesses 6 anos que tu já tá com esse tratamento, e tu olhar o quanto que deu esse investimento por dia, deu menos de R$4 por dia. Mas o caro é o dente, o cigarro não. O caro é comprar um bolinho. Ou, quer dizer, o caro é o dente, vai comprar um bolinho no café. Um café hoje custa quanto por dia? Um cafezinho preto. Né? Então, assim, essa consciência, o quanto que você hoje investiria por dia em você, na tua saúde. Você acha R$10 muito dinheiro? Né? Então, o teu caso aí é menos de 4, mas vai durar mais tempo. Vai durar os implantes, a parte cirúrgica, ele vai durar o resto da tua vida. Sim. Isso vai se diluir ao longo da tua vida em centavos. E a pessoa gasta dinheiro com coisas que ela não diz que são caras, mas que detonam com a saúde. No caso do cigarro. Sim. A cervejinha, o cigarro, entendeu? E se alimenta mal, porque daí não tem o dente, tudo isso. E é aquilo que a gente falou, tu tá pagando com a vida, que não tem como a gente dimensionar, algo que tu poderia investir, né? E ter um retorno financeiro de poder sair com a família, olhar para os netos, levar eles para comer alguma coisa, né? Um lanche, comer junto. Sim. Sorrir nos eventos de família. Porque... compartilhar, né? E tá lá, vai escovar o dente com a porta aberta. Sim. Eu fechava a porta. Então, assim, fechava a porta. Tu tá vendo o mundo colorido de novo. As cores estão ali, né? Você tá vivendo. Isso não tem como a gente dimensionar em preço. Então, eu até entendo quem usa o dinheiro para outras coisas ao invés de investir em si mesmo. Cada um tem a vida que merece. São escolhas de cada um, não cabe a gente julgar. Mas é muito legal ter você aqui compartilhando isso, porque mostra que a tua escolha te fez bem e fez tu sentir que era o caminho certo. Era o caminho certo. Eu me sinto assim, digo assim, o melhor investimento que eu fiz foi isso, foi investir em mim. Nossa, não tem preço. Sabe aquela coisa de dizer não tem preço? Para mim, o que eu fiz por mim hoje não tem preço. Uau. Não compra, nada me compras assim, não. Se eu te oferecesse R$500 mil é pra tirar teus dentes? Não, pode ficar. Pode fazer um novo, né? Vai pegar os 500 e fazer uma nova. Eu posso pegar os 500 e fazer uma nova, né? Não, mas é só uma brincadeira, porque é uma coisa que tu falou, não tem preço mesmo, e não é questão do que tá na tua boca, são as experiências depois disso, né? Porque se tu olhar, fazer uma prótese dessas, pensando nisso, sai muito barato. Porque as experiências que tu tem, tu não tem limites hoje. O bem que me faz, o que faz pra mim, o que fez pra mim isso, eu ter os meus dentes, assim, é uma realização, sabe? Dizer assim, eu sou feliz porque eu tenho meus dentes. Eu sou feliz. Não sou feliz porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem alguém. Não, eu sou feliz. Porque eu tenho meus dentes, porque não me falta nada. Uma coisa que é muito forte também é porque assim, você vai comprar um carro, por exemplo. Tá? Vamos pegar um carro aí de... O tratamento não sai o preço de um carro, né? Só para ficar claro. Sai muito menos que um carro. Mas a gente tá usando um carro que é uma coisa de um valor alto, né? Sim. Hoje em dia um carro aí, qualquer carro mais simples custa R$80 mil, por exemplo.
Então, se você vai comprar um carro, você tira ele da concessionária, já está saindo 20% menos. Menos. Você passa 5 anos, já desvalorizou mais uns 40%. Quando vê depois de 15 anos, tu não consegue nem vender o carro, a não ser que seja quase entregando ele, né? Exato. Então ele perde muito valor de mercado. E dá 3, 4 meses tu tá no carro, tu já tá acostumado com ele. Não é uma novidade que quando a gente compra, a gente se enche de ocitocina ali, de dopamina, que são hormônios que deixam a gente com o poder da conquista. Você fica felizão e preenche ali. Nossa, passa 3, 4 meses, aquilo ali tá normal. Agora, você se olhar no espelho, sem dente, tu nunca acostuma. Não. Tu tem o desgosto diário de se olhar no espelho e não aceitar aquela imagem, até parar de olhar no espelho. Da mesma forma, quando tu tá com teus dentes novos, que tu ficou satisfeito com o tratamento, você se olha todo dia no espelho e você também não acostuma. Você se preenche em cada amanhecer. Cada sorriso novo, tu olha lá assim, ó, meu Deus, pode passar 15 anos, 20 anos. É aquela alegria do primeiro dia que tu botou teus dentes. Exatamente, se renova. Sendo que com coisas isso não acontece, porque a gente acha que preenche, mas depois acostuma, né? Então o poder de um sorriso, ele é muito forte em toda a conduta que a gente tem depois, em conquistas, sejam materiais ou não. Então o cara que está pensando em economizar para não botar no dente, ele está deixando de conquistar outras coisas pela segurança que ele tem. Sim, pela exato. imagem que ele passa de autoconfiança, né? Hoje eu vejo o teu semblante, você tá com um semblante de confiança, de poder, uma mulher com vida. Antes você tava lá encolhida, né? Um olhar profundo, até cansaço. Exatamente. Né? Aquela coisa. Hoje não, você tá ali, é outra postura. E isso traz uma prosperidade que vai muito além do dinheiro, né? É aquela essa realização que hoje eu tenho, não tem dinheiro que pague. Esse investimento que eu fiz em mim, a única coisa que eu digo, por que eu não fiz antes? Mas também aí vem aquela história, é porque Deus tem o tempo exato. Não era naquele momento, não era quando eu pensei, agora, no tempo dele. Então, assim, isso que me realiza, essa coisa de, nossa, eu acordo todo dia, eu vou no banheiro, escovo o dente, eu escovo o dente que meus dentes, com a boca aberta aqui, ó, escovar o dente. Aí eu pegava, tirava eu ficava me escondendo. Eu trancava a porta, a minha filha era pequena, ela vinha, mãe, abre a porta, já vou sair, tô escovando. Mamãe, por que tu fecha a porta para escovar o dente? Ah, porque o creme dental me dá náusea, daí a mãe fica ruim. Hoje eu vou lá escovar meu dente assim, sabe? É resgate, né? Nossa, lembro assim... Desde os 20 anos de idade. Desde os 20 anos. Então, assim, isso também incomoda, sabe? Eu tento buscar lá quando que eu escovava meu dente assim. Eu não lembro. Eu não tenho lembrança de quando eu tinha meus dentes. Assim, eu não tenho lembrança. Teve que aprender a escovar o dente. Eu tive que aprender a escovar o dente. Hoje que eu vou lá e escovo o meu dente que tá ali seguro. Eu não tenho que tirar. Também vai lá escovar e derruba e quebra. Meu Deus. E pra, assim, ó, às vezes as pessoas têm medo de não se adaptar, né? Então, assim, o que tu fala para as pessoas como é que eu uso no dia a dia? Tu falou que tu sente que é teu dente, né? Mas para mastigar é eficiente? Como é que é o dia a dia? No uso na prática? É meu dente, não tem nada de adaptar. Tá ali, tá seguro, morder, comer, não tem... No primeiro dia tu já tava... Tudo maravilhoso. Olha, assim, eu nem me lembro que eu tenho um protocolo. Eu nem lembro disso. É o meu dente. Tá seguro, tá firme. Que legal. É escovar, comer, morder, sorrir. Tem. Que legal. É sem, assim... Hoje, assim, até eu acho que eu nem tinha outro, porque aquilo lá eu esqueci, que eu não tinha mais aquele dente que não era meu. Então, assim, eu tô feliz. Que legal, gente. Vamos terminando aqui hoje. E
Eu queria fazer uma última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. É deixar livre aqui para ti, se tu quiser falar alguma coisa que a gente não conversou aqui, ou deixar algum recado para alguém, ou falar de alguma... Talvez algo que tu nunca tenha comentado com ninguém da tua transformação, né? Eu quero deixar livre aqui para te finalizar o nosso episódio, que foi uma bênção, né? Nossa, foi muito legal ouvir essa tua história toda, porque tu é uma vencedora. Você não conquistou isso por causa da gente, né? A gente foi um instrumento para tua conquista, né? Sei. A conquista foi tua, toda tua. A gente está aqui só para carimbar essa conquista tua aí, mas ela foi tua e tu é uma vencedora. Tua história de vida te credencia a gente dizer isso, né? Tu tá aqui hoje evoluindo positivamente. Isso é uma história bonita de ser compartilhada. Então, parabéns, tá? Obrigada. Se quiser compartilhar mais alguma coisa. Olha, é como eu falar como tu disseste, doutor, sou uma vencedora. Se eu for falar da minha vida, como eu digo, dá uma história. Minha trajetória, enfim, sabe? Mas o que eu vou deixar aqui, que eu vou falar, agora eu não vou falar de mim. Agora eu vou, já que eu posso falar que que vai ter pessoas que vão ver isso, essa nossa conversa, eu vou falar da Vivera. Eu vou falar de vocês. Que se você tem medo de vir fazer o que eu fiz aqui, não tenha medo. Acredite que tu pode como eu pude. Porque eu me senti assim, que eu não poderia. Mas eu fui motivada com vocês de acreditar que eu podia. E assim, tu vem, tu faz as facilidades de você começar a resolver os teus problemas. Porque isso, quando a gente não tem o dente, é um problema muito sério que a gente tem. E aí tu te frustra, tu fica lá assim, meio que num casulo, me escondendo, de medo. Mas vem aqui. Você vai decidir por uma coisa que vai te fazer bem. Então, assim, a única coisa que eu tenho para dizer, para finalizar, não deixe para amanhã o que vocês podem virem aqui e fazer hoje. Porque amanhã não existe, existe hoje, o agora. Venha dar o primeiro passo, venha aqui e faça. Eu tô falando isso de coração, que é assim que a gente se sente, que eu me sinto aqui. E se você vir e se entregar e confiar, tu também vai se sentir assim. Na tua casa, na tua família, que tu pode acreditar que tudo vai dar certo, mas também tem que cumprir com o que tu deve fazer. Os cuidados, porque depois assim, não cuido do que eu fiz, aí depois venho lá falar mal, porque eu fiz, que não sei o que. Não, e não te faça de vítima. Seja honesto contigo mesmo. Eu quero fazer, eu posso fazer. Pode, tu pode vir e fazer. Aqui tem profissional capacitado para te ajudar e resolver teus problemas. É isso. É o que eu tenho para dizer, porque se eu for falar de mim, eu vou falar de mim. Muito Eu obrigado. tenho que falar da onde fui acolhida, onde fui atendida e me fazerem eu me sentir realizada. Hoje eu tenho meu dente, eu escovo meu dente. Que beleza, que é meu. Que delícia isso. Né? É Você isso merece, que tem. tá? Como eu sempre disse, agradecer você. Agradecer a acolhida nesse espaço que tô aqui. Olha aqui, a gente tem uma história aí andando junto, né? O que faz isso, doutor? O pós. Porque não adianta você vender o teu produto e aí diminuir o teu tratamento, aquilo que tu me perguntou. Como é que foi depois? A mesma coisa, até mais segurança. Porque se tu vende,
Tu tem a venda e o pós-venda. E isso, o pós-venda, é que eu tô aqui hoje, todo esse tempo aqui. Foi o pós-venda de vocês. Eu trouxe meu marido pra cá, Exatamente. né? E olha que demorou, que eu dizia, mas o que que eu disse? É no tempo de Deus. A minha vizinha Agora também. ele tá aí todo dia, né? Ah, agora ele tem. E a minha vizinha também, que foi num outro lugar, porque não me ouviu. O dia que ela digo, ai, vai lá, assim, assim. Foi lá e deu problema que ela veio pra cá agora também, né? Vai dar Então, tudo assim, certo. tudo dá certo. Acredite. Busque gente capacitada para resolver. Então, isso é que eu tenho para finalizar. Falar dessa casa. Muito obrigado. Nada. E não precisa me agradecer. Eu tô sendo verdadeiro. O que eu tô falando é de coração. É assim que eu sinto. Mas o feedback é um presente pra gente, por isso que eu tô agradecendo. Cada feedback, às vezes nem feedback positivo, mas às vezes um feedback de crescimento. De crescimento, de negativo também. É uma bênção, porque a gente está... Tudo que a gente construiu aqui, que você sabe que você pegou uma parte da evolução, é uma clínica que não é comum, é uma clínica super diferenciada, né? Com tecnologia de ponta, é uma clínica que hoje é referência em Florianópolis. E isso não aconteceu da minha cabeça. Não. Sempre foi ouvindo os pacientes, Sim. né, e aceitando isso como um presente, uma bênção, cada feedback. Porque a gente está aqui para evoluir esse planeta, né? E eu sou muito grato a cada um de vocês, pacientes, porque a gente construiu isso graças a vocês. Exato. Né? Então, eu te agradeço não só pelas suas palavras, mas pela confiança de disponibilizar a tua vida nas nossas mãos. Deixar, isso precisa confiar muito. Confiar. A confiança, exato. Você não pode tratar a tua saúde como algo barato, porque Não. você tem valor. Você é valorosa. Como é que você vai botar uma coisa que é barata dentro do teu próprio corpo, Exato. que é algo de valor? Não tem nada mais precioso na tua vida do que a minha vida. o teu corpo, a tua vida. Exato. E tu confiou isso nas nossas mãos. Então, a gente é muito grato por isso. Né? O mínimo que a gente podia fazer era honrar essa tua confiança. Tá bom? Eu também agradeço esse colo. E estamos encerrando aqui o nosso 5º episódio. Quem tá vendo aí, muito obrigado pela atenção. E vamos para a próxima aí, na semana que vem, né? Encerrando? Muito Quer botar obrigada. o som aí?